Olá, estamos aqui para a nossa aula dos profetas maiores. Estamos estudando o livro de Daniel. Já tivemos um primeiro e segundo vídeo. Esse é o terceiro vídeo sobre este profeta maior que é Daniel. Você poderá acompanhar aí essa aula a partir da página 138 do seu livro. Nós paramos na última aula nesse slide, onde eu mostrei para vocês aqui esse mapa que você pode adquiri-lo comprando o livro O Plano Divino através dos Séculos. Então nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Daniel. Aqui eu também coloquei um outro mapa, que é um mapa escatológico de Apocalipse. Por que eu coloquei este mapa? Porque muito do que o profeta Daniel profetizou tem o alcance de chegar a esse período. Você pode ver aqui no seu canto direito, você pode ver aí a primeira vinda de Cristo, Veja, depois a era atual, depois nós temos aí a grande tribulação, que está em verde e vermelho, que é 3 anos e meio da ascensão do anticristo, onde o anticristo vai conquistar as nações através do seu discurso. Depois os 3 anos e meio, porque no início, você pode ver aqui no verde, no início aqui o anticristo ele vai conseguir fazer uma aliança com os judeus, como nós vamos ver hoje na continuidade do estudo do profeta Daniel. Mas depois de 3 anos e meio ele vai quebrar esse concerto e vai passar a perseguir o povo de Deus, e vai ter 3 anos e meio de grande tribulação, que é onde Deus também vai derramar os seus juízos, os selos, as trombetas, vão ser todo nesse período. No final da grande tribulação, você pode ver aí, nós teremos a segunda vinda de Cristo. Essa segunda vinda de Cristo, ela chama-se parousia, ou seja, ela vai ter 2 fases, ela vai ser uma vinda com 2 fases. A primeira fase, acontecer quando Cristo vem arrebatar a igreja, que vai ser aqui no começo da grande tribulação. A igreja vai ser levada, e a segunda fase vai ser no final da grande tribulação, quando Israel clamar e Jesus voltará para socorrer Israel, e ele voltará juntamente com a igreja. Nesse período vai ser estabelecido o reino milenar, que é o reino de 1000 anos. No final do reino milenar, Satanás será solto por um período de tempo e vai arrastar multidões, e é nesse momento que acontece o grande trono branco, onde haverá o julgamento de todos aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo, receberão a sentença. Não será um julgamento exatamente, o trono branco não será um julgamento, porque quem estiver ali já está julgado. Apenas Deus vai mostrar o porquê que eles serão lançados no lago de fogo. Deus vai mostrar as oportunidades que essas pessoas tiveram, o período da igreja, e para que depois eles sejam lançados. Eles não vão ser simplesmente lançados, Deus vai mostrar o porquê. E depois nós temos aí, depois do grande trono branco, a eternidade. Então esse aqui é um mapa bem sintético que eu estou trazendo para vocês, porque eu sei que a maioria de vocês não tiveram contato com estudos escatológicos. Então, para vocês começarem a
a ter uma dimensão da escatologia dispensacionalista, que é a escatologia aceita pela nossa igreja, né? Igreja Assembleia de Deus, e para que vocês comecem a se familiarizar dentro dessa escatologia, ok? Vamos seguir. Bom, dando continuidade ao livro de Daniel, após Daniel ele ter decifrado o sonho de Nabucodonosor, o que acontece? Ele é reconhecido, né? E ele é elevado a governador. Logo após, no capítulo 2, que Daniel revela ao rei Nabucodonosor, ele fica impressionado e coloca o Daniel como um governador da Babilônia, e assim ele é exaltado naquele momento. Por isso que está aí, após a revelação, Daniel foi promovido a governador. Esse segundo ponto aí, homens firmes na provação, o que acontece? Tempos depois, Nabucodonosor fez uma estátua, ou seja, Nabucodonosor provavelmente esqueceu, né, do que Deus havia feito através de Daniel, revelando a ele os acontecimentos. Passou-se um tempo, ele talvez se esqueceu de tudo aquilo e fez, né, mandou construir uma estátua, e ordena que todos os súditos do reino adorem diante dessa estátua. Ou seja, veja que interessante que quando ele tenta fazer isso, ele apresenta uma coisa que muitos durante a história da humanidade têm tentado fazer, né? Ou seja, instituir uma única religião, um único governo universal, uma religião universal, né? Um governo universal, inclusive vai ser um dos parâmetros que o anticristo vai querer também estabelecer no seu período. Só que naquele momento os 3 amigos de Daniel, né, Ananias, Misael e Azarias, né, eles não se prostam diante da estátua. É muito interessante, irmãos. Pena que nós não temos assim tempo suficiente para nós esmiuçar esses textos. Mas esses 3 jovens, eles enfrentam, né, Nabucodonosor e dizem a Nabucodonosor: olha, nós não vamos nos curvar diante desta imagem. É interessante nós vermos aqui no capítulo de número 3 de Daniel, se você puder abrir aí. Nós não vamos ler todo o texto porque é um pouco extenso, mas olha a resposta daqueles 3 jovens diante de Nabucodonosor. A gente tem que entender uma coisa: Nabucodonosor era um homem cruel, né, um homem de guerra que já havia matado muitas pessoas, e ele é enfrentado diante de todos os seus súditos. Olha a resposta dos 3 servos de Deus, aqui no capítulo 3, verso 16. Quando falaram para Nabucodonosor: olha, tem 3 rapazes aí que não estão te obedecendo. Ele chama os 3, né, Sadraque, Mesaque e Abidnego, né, e fala: vocês não vão se curvar? Vocês não ouviram o decreto? Aí veja que interessante a resposta. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste.
Quando eles respondem isso, né, Nabucodonosor, um monarca, né, uma grande autoridade, ele fica com o sangue fervendo, né? E aí ele se levanta e pede para que aqueles 3 jovens sejam lançados na fornalha de fogo ardente que estava aquecida 7 vezes. É interessante nós observarmos que a Bíblia diz que as pessoas que lançaram eles na fornalha morreram. Mas é interessante que quando eles caem na fornalha, Nabucodonosor fica vendo e fala: olha, nós não lançamos 3, mas como que eu estou vendo um quarto lá? Estou vendo uma 4ª pessoa ali que está passeando no meio do fogo. Então, irmãos, é uma lição muito interessante para nós, né? O que a fé, né, a fé sincera, a fé obediente, ela pode trazer na vida do servo de Deus. Naquele momento, Deus envia o seu anjo para livrar aqueles rapazes do fogo ardente. E nós conhecemos um pouco a história, né? Nabucodonosor pede que eles saiam, exalta ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? E aqueles jovens são exaltados diante dos olhos de todos aqueles pagãos, de todos aqueles os satrapas e todos aqueles homens que queriam ver o mal daqueles filhos de Israel que serviam ao Deus vivo. Então, uma grande lição, né, de homens firmes na provação. Quero até fazer uma aplicação. Então, quando nós passamos por provações, olha que exemplo bonito aí. Vamos manter nossa fé firme, né? Estamos passando por momentos difíceis hoje, porém, se nós mantermos a nossa fé firmemente, com toda certeza, Deus nos livrará e também cumprirá com os seus propósitos na nossa vida. Então nós observamos que essa fé incondicional, essa fé que não se abala, foi uma fé que livrou aqueles 3 jovens de serem queimados numa fornalha, e Deus foi glorificado. Até o próprio rei, né, reconheceu e glorificou o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Depois nós temos aí a humilhação e a restauração do rei. Quando você chega no capítulo de número 4, né, o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho de uma grande árvore, e como ninguém consegue decifrar, ele chama quem? Ele chama a Daniel. Então, em Daniel 4, o rei Nabucodonosor tem um sonho que mudaria totalmente a sua vida, e ele passaria a reconhecer o verdadeiro Deus. Então o texto vai nos mostrar que Nabucodonosor tem um sonho de uma grande árvore, né? E ele chama Daniel para poder decifrar o sonho. E no sonho Deus estava revelando que o próprio rei Nabucodonosor iria passar por um momento muito difícil por conta da sua exaltação, ou seja, ele se tornaria como um animal. E foi justamente o que aconteceu. Nabucodonosor, em certo dia, levanta, olha para a grande Babilônia e se exalta e diz: olha, tudo isso aqui foi eu que construí. E diz as Escrituras que imediatamente ele se torna como um animal e vai ficar no sereno e comer capim durante 7 tempos. É interessante que essa profecia ela aconteceu e ela se cumpriu. E quando Nabucodonosor tem a oportunidade de retornar, ele já retorna como um homem diferente, reconhecendo que somente há um que é grande e que pode se exaltar, que é o nosso Deus. Então, esse também é um capítulo muito interessante de você
estudar e analisar, né, apontando para os perigos do orgulho, da exaltação, né, da autoexaltação, né, que nós precisamos ser humildes e compreender que grande somente um que é o nosso Deus. Estou andando um pouquinho rápido, meus queridos, porque nós não temos tempo para poder discorrer. Os irmãos sabem, quando nós estamos na aula ao vivo, é melhor, a gente dialoga, vocês falam, a gente conversa, mas como está sendo uma aula gravada, a gente está correndo um pouquinho, só para que você tenha um panorama e que quando você for ler o livro que você está estudando e a Bíblia, você possa ter uma compreensão melhor. Veja aí que nós estamos estudando entre a página 138 e a página 140. Então aqui está de uma forma bem resumida, né? E como eu sei que os irmãos já têm um certo conhecimento desse livro, então eu estou correndo um pouquinho. Amém, meus queridos? Vamos continuar. Bom, a atuação profética de Daniel no reino de Belsazar, né? Os irmãos lembram que quando nós estávamos falando da estátua, eu coloquei uma figura que tinha as estátuas e ao lado tinha alguns animais. Então esse texto que nós vamos analisar agora, da visão de Daniel dos animais, ela é correspondente à mesma visão que Deus deu a Nabucodonosor, apontando para os grandes impérios que iriam dominar o mundo, depois da Babilônia, o que nós chamamos de tempo dos gentios. Tá? Então esse texto agora que nós passamos e vamos começar a estudar é justamente a questão dessa visão. Então vamos ao nosso slide. Olha aí, no primeiro e terceiro ano do reinado de Belsazar, neto de Nabucodonosor, último monarca do Império Babilônico, Daniel teve sonhos e visões da parte do Senhor com significados que transcendiam, ou seja, que vai muito além dos acontecimentos históricos. O primeiro deles foi aproximadamente 14 anos antes da Cova dos Leões. Nessa visão, cada um desses animais representavam os líderes de 4 impérios situados ao redor do Mediterrâneo, que era a Babilônia, a coligação dos medos e persas, os gregos e os romanos. Este sonho tinha ligações com o sonho de Nabucodonosor, como eu já falei para vocês anteriormente. Então, a primeira figura, tá, que Nabucodonosor que Daniel vai ver, está aí na página 141 e a página 143. O primeiro animal, um leão com asas de águia, representado na imagem de Nabucodonosor por uma cabeça de ouro, simbolizava a força, simbolizava a força do Império Babilônico e a velocidade com a qual a nação tinha sido estabelecida. Então essa primeira figura apontando aí para o leão, que na visão de Daniel, era a cabeça de ouro da estátua. Ou seja, ele tinha 2 asas. Essas 2 asas que ele tem, elas representam a rapidez nas suas conquistas, como bem revela a história. A conquista da Babilônia foi muito rápida, eles foram muito velozes. Então, o primeiro império mundial foi justamente a Babilônia, representada pela cabeça de ouro e aqui representada pelo leão com asas, simbolizando aí essa rapidez. Ela mostra também principalmente a primazia do Império
babilônico sobre os demais que se seguiriam, ou seja, os outros impérios que dominariam depois da Babilônia. Como eu disse em aulas passadas, nenhum dos outros reinos que dominaram, né, os Medos Persa, a Grécia e a própria Roma, tiveram tanta glória como o Império Babilônico. Os outros impérios foram até muito, às vezes, principalmente o romano, foi muito mais feroz, com um exército muito mais bem treinado. Porém, a glória como teve Babilônia, nenhum daqueles reinos alcançaram. E isso é interessante. Como nós vimos em figuras anteriores, uma foto, né, do que seria a Babilônia, nós vimos que era algo esplendoroso. Então essa foi o primeiro animal, né? Então lembrando bem que as asas fala da velocidade com a qual a Babilônia conquistou o mundo da época. O segundo era o urso, né? O urso, olha aí, o segundo animal, um urso, a semelhança dos dois braços de prata do sonho de Nabucodonosor, representava o próprio império Medo-Persa que sucedeu à Babilônia. Esse urso, além de ficar em pé, mostrava 3 costelas entre os dentes, provavelmente significando a semelhança de uma caça violenta, um recente ataque deflagrado contra 3 nações. As 3 costelas, elas falam da conquista desse reino sobre a Babilônia, a Lídia e o Egito. Então, o urso, ele aponta para essa questão, as 3 costelas que ao lado que elevou a Pérsia, né, e passou a ascendência sobre a Média. As 3 costelas, né, não esqueçam, é a Lídia, Babilônia e Egito. Esse segundo império, dos tempos dos gentios, simbolizado por um urso, que levantou, né, ele se levantou sobre um dos lados, tendo 3 costelas na boca. O lado que se levantou foi a Pérsia, né, considerada a Pérsia que passou a ter ascendência sobre a Média, né, porque a Pérsia era um reino e a Média era outro reino, mas eles tiveram uma coligação, se juntaram e formaram um reino só, que ficou sendo conhecido como Medos e Persas, tá? Então esse foi o segundo animal. Vamos ao terceiro. Veja aí, o terceiro animal, né, o leopardo, a semelhança do ventre de bronze, simbolizava o Império Grego, ou seja, o Império Macedônio, sob o comando de Alexandre o Grande, conhecido também como Alexandre Magno. As 4 asas nesse animal, que você pode ver, representava também o ligeiro avanço, né? Veja que no leão, que tinha um alado, que tinha asas, né? As asas também representavam a conquista rápida. Esse também é o mesmo caso desse leopardo com asa. Então ele aponta, essas asas apontam para o ligeiro avanço e a conquista sobre o mundo conhecido da época. Ele tinha também 4 cabeças. As 4 cabeças simbolizavam seus 4 generais que, após a morte de Alexandre, dividiriam o império, né, que seria o Egito, a Síria, a Macedônia e a Ásia Menor. Esse reino seria dividido nesses 4 pontos, porque Alexandre, ele conquistou aproximadamente em 12 anos, ele conquistou o mundo. Porém, ele morreu, né, aos 33 anos. Alguns
dizem que é por problema de alcoolismo, mas na realidade mesmo não sabemos exatamente qual foi o motivo da morte de Alexandre. Então, esse terceiro império mundial dos tempos dos gentios, a Grécia, ele foi de 331 a 146 a.C. É simbolizado por esse leopardo, né, com 4 asas e 4 cabeças. As 4 asas, o avanço relâmpago, no qual Alexandre conquistou o mundo, né, que eu acabei de dizer para vocês, que foi aproximadamente 12 anos, e as 4 cabeças, né, os 4 generais que iriam assumir esses 4 países, né, que era o Egito, a Síria, a Macedônia e a Ásia Menor, que incluía a Palestina, ok? Então esse é o terceiro animal visto, que também foi representado e mostrado para o Nabucodonosor no sonho da estátua. O quarto animal, irmãos, esse animal é interessante. Por quê? Porque, veja aí, o quarto animal que não tinha comparativo com animais conhecidos, né? Veja que os outros animais são todos animais que eram conhecidos, animais que nós, leopardo, leão, urso, mas esse quarto animal, ele tinha uma imagem que não tem comparativo com animais existentes, né? Então por isso que ele é chamado terrível. Então o quarto animal que não tinha comparativo com animais conhecidos significava as pernas de ferro e de barro da visão de Nabucodonosor, o Império Romano, né? Os 10 chifres que você pode ver aí, né, que vai falar no versículo 7 desse capítulo, eles representavam o que? Futuros reis, né? Os futuros reis que dominariam, né, o mundo. Veja que, deixa eu só dizer uma coisa para você. O capítulo 7, né, ele deveria estar como capítulo 6. Deixa eu explicar isso para você. Veja que no capítulo 5, vamos fazer aqui, abrir um parênteses para você entender. Veja que no capítulo 5, o verso 1 começa assim: e o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Então veja aqui que o relato bíblico está falando de Belsazar. Veja que no capítulo 6, ele começa assim no verso 1: e pareceu bem a Dário, né, constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. Então veja que de Belsazar, o capítulo 6 já pula para Dário, que era mero persa, tá? Então houve, né, não sabemos explicar exatamente o porquê. O capítulo 7 deveria ser o capítulo 6 e o capítulo 6 deveria ser o capítulo 7. Por quê? Olha, veja que no capítulo 5, se você for no capítulo 5, no final do capítulo diz assim: naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, né, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Só que no capítulo 7 conta uma história que ocorreu no período do rei, né, Belsazar. Veja só, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. Então a gente não tem uma explicação exata do porquê que esses capítulos estão trocados, mas se não poderia ser Belsazar morrer no capítulo 5 e depois aparecer no capítulo 7, depois que Dário já estava no reinado. Então
há uma inversão aqui. Nós não entendemos exatamente por que aconteceu isso, mas é só para você se situar aí. Por quê? Porque você vai encontrar alguém que é contra a Bíblia, que quer denegrir a palavra de Deus. Então ele pode chegar em você e falar, tá errada a Bíblia aqui, ó, fala uma história de um, depois pula para outro, mas o capítulo 7 deveria ser o capítulo 6, né? E o capítulo 6 deveria ser o capítulo 7. Se você não entendeu direito isso, depois você manda no zap que a gente vai explicando melhor para você. Mas é só você ler o texto, você já vai compreender direitinho o que nós estamos falando. Então veja que no versículo de número no versículo 2, 3, diz assim: e 4 animais grandes diferentes um dos outros subiam do mar. Aí no versículo 4 ele vai falar do leão, que nós já vimos, né? Depois ele vai falar no versículo 6, e continuei olhando, eis um leopardo, né? No primeiro capítulo, versículo 5, o urso. Então veja aí, capítulo 7, verso 4, o leão. Capítulo 7, verso 5, ele fala do urso, né? O leão representando a Babilônia, o urso representando o Medo-Persa, e depois o versículo 6 ele fala do leopardo, né? Que fala do reino grego, e depois no versículo 7 ele diz, e depois continuei olhando nas visões da noite, e eis que o 4º animal, terrível e espantoso, é muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés os que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas, tá? Então veja aí, então os 10 chifres, que as 10 pontas, né, do versículo 7, correspondem a futuros reis. Veja que no versículo 24 do mesmo capítulo 7, ele vai dizer assim: e quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3. Então vamos entender isso aí. Então os 10 chifres representam 10 reinos, 10 reis que se levantarão, né, no futuro, tá? Esses futuros reis ou reinos correspondem aos 10 chifres da besta de Apocalipse capítulo 13, verso 1, né, e o capítulo 17, verso 12. E essa ponta pequena que o texto diz corresponde ao anticristo. E as nações confederadas, esses 10 reinos, são as nações confederadas, ou seja, que se reunirão durante a grande tribulação e que darão poder ao anticristo para governar. Então o chifre pequeno, né, do verso 7 e 8, ele viu um chifre pequeno se levantar no meio dos outros chifres, representa o futuro anticristo. Ele, ao emergir entre os 10 reinos, abaterá 3 reis, como nós vimos aqui. Por isso, irmão, é importantíssimo que você leia o texto e acompanhe o livro que você está com ele na mão e esses slides, porque assim você vai tendo uma compreensão, uma dimensão maior, porque o período aqui desses 10 reis já está falando num futuro bem distante, né, que para aquela época, para nós já não tanto, porque nós cremos que já estamos próximos do tempo dos fins. Então tá aí o 4º animal. Bom, do outro lado do rio. Então, agora nós vamos avançar um pouquinho no nosso livro e nós vamos aqui para a página 144 do nosso livro. Abra aí para você poder acompanhar melhor, tá? Página 144, né?
do nosso livro, né? A segunda experiência do outro lado do rio. A segunda experiência de Daniel, quando recebeu essa visão, ele estava na província de Elão, uns 325 quilômetros da Babilônia, às margens do rio Ulai, tá? Daniel está nesse lugar e ele tem uma outra visão, ou seja, ele vai ter a visão, né, de um carneiro de 2 chifres, né, que Daniel viu era o reino Medo-Persa. Veja aí na figura, né, 2 reinos o carneiro que vai de encontro a um outro animal. Então vamos ver aqui no nosso livro, tá? Você pode acompanhar isso na página 144 do livro. Veja aí a figura, que tem uma figura parecida com essa que eu coloquei aí. Então veja só, nessa segunda experiência, Daniel foi levado através de uma visão que aconteceu 2 anos depois, tá? Do sonho que ele viu os 4 animais. Essa visão descrita no capítulo 8 é referência aos medos e persas, que também estiveram presentes nos metais da imagem de Nabucodonosor. Quando recebeu a visão, pareceu estar em Suzã, né, que era a província, né, da Babilônia, às margens do rio Ulai, né, como você pode observar aí. O carneiro de 2 chifres que Daniel viu era o Império Médio-Persa. Cada chifre representava um país. O chifre maior, né, representando aí, simbolizava a Pérsia, que se sobressaiu nessa colisão, né? Os persas sobressaíram aos medos, tá? Então vamos lá, o chifre maior simbolizava a Pérsia, que sobressaía na colisão. Essa visão também continha um bode, né? Veja aí na figura, veloz, que não tocava o chão, com um chifre enorme, que ao ser quebrado seria substituído por 4 chifres. Isso significava que os medos e persas seriam destruídos pela Grécia, né, em 331. Então essa visão ela está relacionada à queda, né, do Império Medo-Persa. Veja que com Belsazar, o Daniel teve a visão da queda da Babilônia e agora ele está tendo uma outra visão, vendo a queda do reino Medo-Persa, que seria vencido pelos gregos, ou seja, pelo Império Grego, tá? Isso no período de 331, sob a liderança de Alexandre o Grande, tá? Os 4 chifres, eles simbolizavam os 4 generais que dividiriam o reino após a morte de Alexandre, como nós vimos no slide anterior, né? Como Alexandre morreu muito novo, né? O reino foi dividido, né? Depois dessa divisão é que Roma vai e conquista o mundo, que aí é o último império gentílico que iria dominar o mundo antes da chegada da primeira vinda de Jesus. Vamos agora aqui observar como a ordem, né, está mudada, né? Você viu que o capítulo 7 deveria estar no capítulo 6, o capítulo 6 deveria ser o capítulo 7. Nós agora vamos ver a queda do Império Babilônico. Por isso aqui que no nosso livro está na página 146, acompanha aí no seu livro, né? A queda do Império Babilônico. Vamos considerar agora os acontecimentos que puseram fim ao Império Babilônico. Primeiramente, devemos entender que a
decadência do Império Babilônico começou logo após a morte de Nabucodonosor. Desse período em diante, houve vários monarcas cujo silêncio reinou absolutamente no livro de Daniel. Ou seja, no livro de Daniel, alguns monarcas que reinaram não contam a história desses. Nós não sabemos porquê, mas o Espírito Santo que inspirou Daniel a escrever, ele escreveu aqueles que Deus achou que seria necessário para o nosso conhecimento. Durante uma festa, oferecida por Belsazar, corregente de seu pai Nabonido, durante uma festa, uma visão, uma mão aparece e escreve algumas palavras que deixam o rei perturbado. Nesse momento, em que ninguém conseguia decifrar, lembram-se de Daniel e o chamam e ele consegue decifrar o enigma. As palavras eram Mene, Mene, Tekel, Parsim. Literalmente, as palavras significavam: contou Deus o teu reino e o acabou. Contado, pesado, esse contado, pesado, divisões é a tradução literal. Tá? A tradução que eu coloquei em cima aí, que diz assim: contou Deus o teu reino e o acabou. Essa é a versão da Bíblia Almeida Revista e Corrigida, mas literalmente o que as palavras significavam era pesado, divisão, e contado. Então, naquela mesma noite que houve essa visão em que Belsazar fez com que pegassem os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor havia levado, da primeira vez, e foram beber sobre ele e profanaram, aqueles utensílios, a mão apareceu, com essas palavras, ou seja, era o decreto do juízo de Deus sobre Belsazar e sobre o reino de Babilônia. E nós temos uma grande lição aqui: com as coisas de Deus não se brinca, nem se blasfema. Então, nesse dia foi o término e o fim, do reino da Babilônia. Então, aqui nós podemos ver que com Deus ninguém pode brincar, Talvez se ele não tivesse pego os utensílios da casa de Deus, talvez teria, mas não sei, mas tudo já era um projeto de Deus. Aí um desafio de um velho profeta em um novo governo. Aí nós vamos entrar na história, do período de Dário, que era o capítulo número 6, Os irmãos que estão com o livro estão acompanhando, meus queridos? Porque nós estamos acompanhando o livro do nosso curso, tá? Que é esse livro aqui, do IBAD. Ou seja, então veja aí, tá? Profetas maiores, nós estamos acompanhando, por isso que os slides estão acompanhando o desenvolvimento do nosso livro, ok? Então vamos lá, os desafios de um velho profeta em um novo governo. Aí você está na sua página 149, ok? Então vamos lá. Uma das histórias mais conhecidas do contexto profético é de Daniel na cova dos leões, ocorrida durante o reinado de Dário. Naqueles dias, por inveja, olha que coisa interessante aqui, irmãos. Quando nós lemos o texto, nós observamos que alguns presidentes lá do reino, que havia sido constituído por Dário, porque veja aqui, no verso de número 1 do capítulo 6. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. Estes 120 presidentes, eles tinham inveja de Daniel por conta, da vida que aquele homem levava, da vida íntegra que aquele homem levava, da sua integridade durante o governo
de Nabucodonosor, a sua integridade durante o governo de Belsazar. Então, nós temos uma lição importante aqui, irmãos, que quando nós servimos a Deus corretamente, quando você segue os princípios cristãos, onde você for, você vai encontrar pessoas que vai ter inveja de você. É no seu trabalho, é na escola, às vezes até mesmo dentro da igreja, né? Porque a inveja é algo terrível. Se você fizer um estudo sobre a inveja na Bíblia, você vai ver que desde Caim e Abel, né? Caim matou Abel por inveja, até a inveja dos sacerdotes a ponto de condenarem a Cristo, a inveja sempre teve presente na vida humana. E isso aconteceu no período de Daniel, mas pela sua fidelidade, Deus faz algo tremendo. É sempre assim, irmãos. Enquanto alguém tem inveja de você e tenta te destruir, mas você é fiel a Deus, você serve a Deus com dignidade, as pessoas pensam que você vai cair, Deus faz diferente, Deus te exalta. E foi justamente esta lição que nós aprendemos nesse texto. Então veja aí, uma das histórias mais conhecidas do contexto profético é a de Daniel na cova dos leões, ocorrida durante o reinado de Dário. Naqueles dias, por invejas dos seus trabalhos junto à corte, alguns presidentes, esqueci do S ali, desculpe, elaboram uma forma de incriminar Daniel. Ou seja, eles chegam lá para Dário e falam: Dário, promulga um decreto aí que durante 30 dias ninguém poderá fazer orações a outro Deus, a não ser, a ti e tal. Por que eles fizeram isso? Porque sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia. E como eles não tinham outra forma de pegar Daniel, para incriminá-lo, então eles falaram: bom, a única forma é tentar incriminá-lo dentro da sua própria fé, dentro da sua própria religião. Irmão, olha que lição interessante. O apóstolo Pedro diz que o diabo, nosso adversário, ele anda ao derredor, procurando tragar alguém, ou seja, examinando, procurando encontrar uma brecha, mas Deus é fiel quando nós também somos fiéis, Então é interessante essa lição. Então olha aí, elaborar um plano que tentasse contra a fé daquele homem de Deus. O decreto do rei foi que ninguém durante 30 dias não poderiam fazer nenhuma petição a qualquer Deus. Daniel, mesmo sabendo sobre a ameaça de morte que pairava sobre a vida de qualquer pessoa que desobedecesse o edito do rei, continuou fazendo suas orações. Resultado: foi lançado na cova dos leões, mas Deus livrou de forma sobrenatural a vida daquele servo de Deus que foi grandemente honrado pelo rei. Isso aí no capítulo 6. Então nós conhecemos a história. O próprio rei ficou triste porque o rei gostava, simpatizava-se com Daniel. E a Bíblia diz que naquela noite o rei não quis comer, não quis canção, e logo de manhã ele correu para a cova e: Daniel, tu tá vivo? E a Bíblia diz que Daniel sai de lá sem nenhum arranhão. Por quê, irmão? Porque aquele que é fiel a Deus, com toda certeza, Deus o guarda, o protege, e nenhum mal também vai sobre a vida dessa pessoa. Então, uma grande lição nesse livro de Daniel para nós também. Bom, agora nós vamos entrar nas 70 semanas de Daniel. Talvez para algumas pessoas, ao terem um primeiro contato com essa profecia, ela possa parecer um tanto confusa, um tanto difícil de compreensão, mas isso é só a primeira impressão. A nossa interpretação nesse texto, eu sempre gosto de lembrar, é uma interpretação dispensacionalista. O que é dispensacionalismo? O dispensacionalismo, ele divide a história
né, bíblica em 7 dispensações: inocência, consciência, governo humano, lei, a graça. Então é dividido em 7 dispensações. Então é por essa interpretação, por isso que eu aconselho vocês a lerem 2 livros. Um deles é O Plano Divino, né, através dos séculos, e um outro livro interessante para até você compreender o livro de Daniel e Apocalipse é um livro de Antônio Gilberto chamado Daniel e Apocalipse. Então, as 70 semanas de Daniel é um texto que vai mostrar os acontecimentos, né, dos tempos dos gentios até nós chegarmos ao final dos tempos, ao reino milenial. Então vamos entender um pouquinho isso aí. As 70 semanas de Daniel é um texto que descreve os acontecimentos relacionados ao tempo dos gentios, né? Que começou basicamente, considerado que começou com os babilônicos. Então vamos lá, tempo dos gentios, e descreve um cronograma sobre acontecimentos proféticos que envolvem Israel. Mostra a reflexão de Daniel sobre o futuro da nação israelita. É importante esclarecer que as 70 semanas de Daniel registradas em seu livro não seguem os padrões comuns de contagem. Em Daniel, cada semana equivale a 7 anos. Aí você tem essa referência, Ezequiel 4:6, quando Ezequiel fala que cada dia representa um ano. Então, nas 70 semanas, cada semana não é semana de 7 dias, é semana de anos, onde cada dia representa um ano. Então, portanto, as 70 semanas reveladas por Gabriel, que foi Gabriel que revelou a Daniel, o anjo Gabriel, são literalmente 490 anos determinados por Deus para que o povo de Israel fosse liberado do exílio. Então vamos lá. Para entendermos melhor essas 70 semanas, vamos dividi-las em 3 fases. A primeira fase, constituída de 7 semanas, ou seja, 49 anos, contadas a partir da ordem para edificar a cidade santa por Artaxerxes em 445 a.C. Lá em Neemias capítulo 2, verso 5, né, Artaxerxes vai conceder, né, que o povo de Deus volte para começar a restaurar, né, a cidade. Ou seja, não podemos confundir essa ordem com a ordem anterior dada a Esdras, tá? Essa contagem ela é feita a partir da ordem que o monarca Artaxerxes dá a Neemias. Antes dessa de Neemias, houve uma outra ordem para que voltassem para reconstruir o templo. Mas a contagem que nós fazemos das 70 semanas, elas são a partir da autorização de ordem para edificar a cidade por Artaxerxes em 445. Então, este período começaria com a expedição justamente do decreto de reconstrução de Jerusalém, que segundo as maiores autoridades no assunto, foram justamente esse período que está marcado aí, né, no nosso livro e está no slide, em 445, por Artaxerxes, né? Então, o capítulo 2 de Neemias, ele vai descrever a ocasião do decreto. Neemias foi comissionado pelo rei, né, para dar cumprimento a este ato. De acordo com a profecia,
em estudo, ao fim de 49 anos, a cidade de Jerusalém estaria reconstruída. É ano 397 a.C. Então, eu quero frisar mais uma vez essa questão do decreto. Houve 2 decretos ligados à reconstrução de Jerusalém. O primeiro deles, né, em 457, né, que está lá em Esdras, capítulo 7, e o outro, a reconstrução do muro, né, que é justamente essa com Neemias, ok? Então é importante a gente fazer essa divisão, porque quando você for ler lá o livro de Neemias, o livro de Esdras, você vai ver que houve 2 decretos, um que foi diretamente feito para o Esdras, e outro que foi feito para Neemias. Então, a contagem das 70 semanas, segundo os estudiosos, né, do dispensacionalismo, eles consideram o decreto que foi dado por Artaxerxes em 445 a.C. e que você vai encontrar lá em Neemias capítulo 2, verso de número 5. Então, essa é a primeira fase. A segunda fase, composta de 62 semanas de dias que correspondem a 434 anos. Esse período se iniciou logo após os 49 anos da primeira fase. Como esse período está ligado ao primeiro, devemos adicionar um outro e então teremos 7 semanas, mais 62 semanas que totalizam 483 anos, tá? Então, quando você faz a conta desse período até chegar ao período de Cristo, você vai ver que nós vamos encontrar os 483 anos. Pois o versículo 25 revela que o Messias iria morrer ao fim das 69 semanas. Vamos lá? Daniel capítulo 9, versículo de número 26. Daniel 9. Olha só. Depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, o anticristo, né, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até ao fim, veja aí, haverá guerra, estão determinados assolações. Então veja só, o príncipe que havia de vir, né, destruiria Jerusalém e o templo. Isso ocorreu exatamente como está escrito, né? A história confirma isso, essa destruição, porque no ano 70 depois de Cristo, né, o exército romano sob o general Tito, ele entra em Jerusalém, arrasa Jerusalém, e nós sabemos que do ano 70 até 1947 ou 48, Israel não existia como nação, até que em 1948, né, ele é decretado novamente como um Estado, como uma nação. Mas restam ainda 7 anos, uma semana, para completarem as 70 semanas, ou seja, os 490 anos. Então, 62 semanas ou 432 anos, né? Nesse período surge o Messias, que é morto, que foi justamente o que aconteceu. Quando você faz as contas de todas essas semanas com a data em que Jesus entra em Jerusalém montado no burrinho, né, vai dar esse período exatamente. Então, os 434 anos vão de 397 a.C. até os dias da morte de Jesus, tá? Logo depois, no ano 70, né, aí os romanos destroem Jerusalém, como a profecia está dizendo, né? Assim, de acordo com o verso 26 que nós lemos aqui agora, né, o Messias morreria antes da destruição
né? Veja só, que ele morreria antes da destruição de Jerusalém, tá? Ó, depois de 62 semanas será tirado o Messias, né? Será tirado o Messias e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir, né? Então aqui essa profecia ela se cumpre exatamente como está, como Deus mostra aqui para o profeta Daniel. Eu sei que talvez para alguns de vocês, talvez toda essa contagem, toda essa profecia pareça estar um pouco difícil de compreender. Porém, vocês pegam as dúvidas, me mandem pelo zap, tá bom? E a gente vai esclarecendo. A gente vai também orientando alguns livros que vocês podem ler, alguns artigos que vai esclarecendo cada vez mais essa questão para aqueles que tiverem dificuldade de compreender, tá bom? Então vamos à terceira fase. Esta semana é futura, ou seja, nós vimos que até agora, que até a destruição de Jerusalém, havia se completado 69 semanas, né? Então está faltando uma semana de anos, né? Que é 7 anos. Então veja só, esta semana é futura, pois as profecias apontam para um espaço de tempo antes que se cumpra a última semana. A 69ª semana, 69, que cumpriu com a destruição de Jerusalém no ano 70, né? E a 70ª semana tratam exclusivamente de Israel. Veja que a 60ª semana, né, estava ligada a Israel. E a 70ª semana também vai ser ligada a Israel, que vai ser o período da tribulação, onde Deus vai tratar com Israel. Tá? Então, trata exclusivamente Israel. Nesse intervalo da 69ª semana para a 70ª semana é o que nós chamamos do período da igreja, do período da graça, da dispensação do Espírito, né, que está acontecendo. Né, que começou, né, com a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo e ainda está acontecendo. Não sabemos quanto tempo esse intervalo entre a 69ª e a 70ª semana vai acontecer. Nós já estamos nesse espaço durante 2000 anos. Você vai encontrar outras interpretações que não vão concordar com esse tipo de interpretação dispensacionalista que nós temos. O que eu estou ensinando a vocês aqui é para aqueles que são dispensacionalistas, né, que a Igreja Assembleia de Deus é a posição escatológica que ela admite, que ela aceita. Existem outras posições. Quando você estiver bem mais consciente dessa posição, você pode estudar outras. Não procure estudar tudo de uma vez, que você pode ficar muito confundido. Mas entenda primeiro essa, depois, se você quiser estudar outras, você estuda para você saber que existem outras posições. Ok? Essa é a nossa posição pentecostal das igrejas da Assembleia de Deus, que são dispensacionalistas. E uma série de outras igrejas também são dispensacionalistas. Ok? Então, esse intervalo da 69ª para a 70ª, nós chamamos que é o período da igreja, é o período do Espírito Santo, é onde a igreja está, né, militando na evangelização do mundo. Tá? Assim, a última semana está ainda para se cumprir, ocorrerá no futuro, né? Como nós podemos ver aqui, vamos lá, Mateus, capítulo de número 24, verso 15. Olha só, 24:15 de Mateus. Quando, pois,
virdes que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então veja que Jesus fez esse pronunciamento aqui. Agora olha aqui, vamos ver aqui Daniel capítulo 9 e o verso 27. Olha só. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas da abominação virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Tá? Então, aqui está falando justamente, a última semana é conhecida como a grande tribulação. Deve ser dividida em 2 períodos, 3 anos e meio, que vai ser de falsa paz, né, quando o anticristo vai ganhar a confiança das nações, e depois 3 anos e meio, quando ele vai quebrar o concerto que ele, né, vamos dizer que ele firmará um concerto com muitos, né, com os judeus. Ele vai quebrar depois de 3 anos e meio e vai perseguir o povo de Deus. É onde Deus vai intervir com os selos, com as trombetas, que é a grande tribulação, os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Então, 3 anos e meio, quando essa semana de 7 anos iniciar, aparecerá o príncipe referido por Daniel 9:26. Esse príncipe, o anticristo, fará aliança com os judeus e depois de 3 anos e meio romperá o acordo. Aí nós temos aí a tabela que você também tem no seu livro aí, você pode depois acompanhar. Veja aí, as 7 semanas do início da reconstrução da cidade de Jerusalém em 445, Neemias 2:10, até o término em 396. Segunda fase, Daniel 9:25, 62 semanas, 34 anos, fim da reconstrução do templo em 396, até o aparecimento e morte de Jesus, aproximadamente em 38 DC. E a terceira fase, que é a última semana, né, de 7 anos, o intervalo e o aparecimento do anticristo. O fim ocorrerá quando Cristo voltar visivelmente acompanhado de sua igreja arrebatada. Total de semanas, 7 semanas, 62 mais uma vai dar 70 semanas, 490 anos. E nós vamos parar por aqui. E nós faremos aí a nossa última aula, né? E nós estaremos passando para você o término do